Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente que horas você está assistindo este vídeo. Meu nome é Marcelo Martins e este é seu curso Power BI, realmente completo e gratuito. Não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Na aula de hoje, vamos fazer a introdução à linguagem DAX e fazer alguns exemplos. DAX é o acrônimo das palavras Data Analysis e Expression. DAX é uma biblioteca de funções e operadores que podem ser combinados para criar fórmulas e expressões no Power BI. Esse conceito é da própria Microsoft, conforme referência. Três coisas precisamos aprender para poder trabalharmos com DAX. Primeiro, a sintaxe, depois o contexto de linha e o contexto de filtro. O que é sintaxe? Sintaxe é a forma como a fórmula é escrita. Por exemplo, o nome da fórmula ou o nome da medida é igual à função que eu vou utilizar, entre parênteses, o argumento. Exemplo, vamos calcular o total de vendas. O total de vendas vai ser igual a sum, que é a função que faz a soma do atributo sale amount, ou seja, é a soma das vendas. Então vamos criar aqui uma medida, vou chamar de total geral. Deixa eu colocar aqui ele na tabela medida, mas na frente eu vou mostrar como criar essa tabela. Vou repetir, cliquei no botão nova medida, coloquei o nome, atribuí o sinal igual, usei a função que queria usar, no meu caso eu estou fazendo uma soma, e o campo qualificado, no meu caso foi sale amounts, que é o valor das vendas. Contexto de linha. Contexto de linha é a operação feita linha a linha. Para cada linha é feito o cálculo. Um exemplo disso é quando eu faço a adição de um campo na tabela, um campo calculado. E o exemplo sempre que a gente usa em vendas é a quantidade vendida vezes o preço unitário, que dá o total da venda. Então, para cada registro, para cada linha, eu faço aquela operação. Vamos para a tabela Sales, crie nova coluna, vou usar a fórmula, chama de total vendas exemplo, e vou multiplicar o Sales Unit Price pelo Sales Quantity. Ele me criou uma coluna que ela vai variar de acordo com uma linha. Se a quantidade mudar, o valor dela vai mudar. Mas se a quantidade do outro registro mudar, ele não vai mudar. O contexto de filtro é uma operação em um ambiente filtrado. O cálculo não é feito apenas para aquela linha, é feito para um conjunto de linhas que atende o filtro. Em inglês a gente chama de slice, é uma fatia. Eu filtro uma quantidade de linhas e faço uma operação naquela quantidade de linha e gero um valor. No contexto de filtro, os valores das medidas mudam de acordo com os filtros selecionados. O que é medida? As medidas são fórmulas de cálculo dinâmico, muda dependendo do contexto. Temos dois tipos de medidas, a medida implícita e a medida explícita. A medida implícita já vem no Power BI. Quando atribuímos a um gráfico no campo valor, eu posso clicar do lado, eu posso confirmar que é soma, eu posso trocar para média, desvio padrão, entre outros tipos de cálculo. Isso já vem implícito. A medida explícita já é aquela que eu crio com DAX. Eu posso, por exemplo, criar uma medida total de vendas. Eu crio explicitamente uma medida que eu possa utilizar no campo valor de um gráfico. E estamos utilizando
uma medida implícita. Observe que eu estou trabalhando com a tabela Sales, ou seja, a tabela de vendas. E eu estou utilizando o campo Sale Amount. Eu vou clicar aqui do lado e vou marcar se eu quero a soma, média, o mínimo, o máximo, a contagem distinta, a contagem, desvio padrão, variância mediana e etc. Por padrão, normalmente vem soma. E com isso eu posso montar meus gráficos. Vamos criar aqui uma medida explícita. Dou um Enter. Criei uma medida explícita. Obrigado.